Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 157. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente, fale conosco. Se você tem alguma dúvida, estaremos aí esclarecendo para você. Então, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Começamos a aula passada. Se você não assistiu, assista para pegar este livro desde o início. Então, eu peço para você, além de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, tenha um caderno ou uma folha de papel, algo para você anotar alguns símbolos que nós vamos falando. Assim fica mais fácil para você entender quando nós comentarmos sobre ele. Você corre lá no seu papel, dá uma olhadinha qual é a simbologia do que estamos falando. Amém? Então, a aula passada, que foi o capítulo 1, foi a dedicatória do livro, né, o apóstolo João falando às 7 igrejas da Ásia e a visão de Jesus glorificado. Nós demos uma introdução sobre as 7 igrejas, os elogios e as críticas, e agora nós vamos começar o capítulo 2. Então, capítulo 2 do livro de Apocalipse, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então o anjo é o pastor da igreja e Éfeso, vamos a alguns detalhes dessa cidade. Era a maior das igrejas, a mais rica, a mais importante, né, cidade da Ásia Menor. Tinha o mais importante porto da Ásia, então era o centro do culto a Diana. Tinha um grande templo dedicado a ela, que era mística, cheia de superstições, um dos centros de culto ao imperador, adorado como Deus, e conserva, quer dizer, segura, firme e protege. Jesus a tem em suas mãos. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Anda no meio, está participando de toda a história e ele cuida da sua igreja. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, tudo o que a igreja faz ou não é do conhecimento do Senhor. Então, o trabalho pesado, a perseverança, aqui diz que era uma igreja trabalhadora e que não aceitava os falsos mestres que ali estavam resistindo em permanecer. Então, tem um firme posicionamento doutrinário. Eles não aceitam e permanecem na verdadeira palavra. Verso 3: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então tinha problemas, mas se manteve firme e fiel. Suportou provas pelo nome de Cristo por se manter firme. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então ele faz uma crítica à igreja, firme na doutrina, mas endureceu o seu coração, o amor. Deveria ser a base e zelo pelos outros e para com Deus. Entrou em religiosidade, acostumou a fazer, mas não baseado no amor. Faltou fervor da conversão. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras.
e se não, venho a ti e moverei ao seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, precisava refletir e vejam onde mudaram a direção. Desviou, mudou de postura ao padrão das primeiras obras. Volte e passe a agir. Ameaçada a igreja. Essa igreja precisou mudar a sua localização devido ao lixo que obstruiu o canal que passava pela cidade. E Jesus diz que pode tirar esta igreja dali. Se a igreja não cooperar com o propósito de Cristo, ela está fora do reino. Então, caso não se arrependam, essa igreja e a cidade desapareceram. Não se arrependeram. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, nicolaítas era um grupo que buscava infiltrar doutrinas sobre pecar. Então, já era salvo, etc., pregavam heresias e Deus odeia essas obras. Então, é uma falsidade, é uma falsa doutrina, é uma mentira. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a mensagem foi mandada, escrita e lida nos cultos. Seriam lidas não só nas 7 igrejas, mas seria pública. Chega, na verdade, até nós, né? Está chegando essa palavra a nós, pastores, e à igreja. Questões que acontecem nas igrejas hoje. Mensagem vinda de Deus. O servo que permanece em Cristo será salvo. Novamente o acesso a essa árvore, o que mantinha a vida eterna e que foi bloqueada por Deus. Então nos dá a restauração da vida eterna pelos salvos para todo sempre, na habitação de Deus. Agora ele vai falar da igreja, a carta à igreja em Esmirna. Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, essa cidade era rival de Éfeso, queria ser a primeira, né? Era considerada uma das cidades mais belas da Ásia Menor, forte na parte comercial e também tinha um importante porto. Tinha uma arquitetura incrível, cheia de templos a deuses como Cibeles, Zeus, Afrodite, Apolo e outros. A adoração e práticas sexuais como prática de adoração. Era a cidade mais fiel a Roma e tinha um estádio onde jogos atléticos eram realizados. Então, Jesus usa a cultura da cidade, que sempre queria ser a primeira, mas ele diz: eu sou o primeiro e o último. A soberania, a eternidade e governo. E a cidade de Esmirna também passou por um momento de destruição. Tornou a ser levantada de uma forma belíssima, e Jesus diz que como a cidade está viva, ele também, acima de tudo. Então, nessa cidade existia culto ao imperador e os judeus perseguiam a igreja. Verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a tribulação, eles são massacrados, né, pelos judeus e pelos romanos. Por conta da perseguição, perdiam seus bens,
eram excluídos, tinham dificuldades terríveis, a pobreza até do básico. Então Jesus diz: você é rico, ele quer dizer espiritualmente. A blasfêmia, acusações contra os servos de Deus, aqueles que se declaravam judeus, mas não são, os perseguem. Então os próprios judeus perseguiam aqueles que eram convertidos. Então rejeitavam a Cristo. E diz, são sinagogas, locais de reuniões de judeus, agora governado por Satanás. Verso 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus mostra que está com eles, deveriam ficar firmes na tribulação, que ainda não tinha acabado. Então Jesus está falando, vocês ainda vão passar por mais algumas coisas. Iria aumentar e a fé seria provada com a permissão de Deus, onde o diabo os atacaria, e será um tempo curto, será um tempo de 10 dias. Fiel até a morte. A ideia é ser fiel mesmo, que precise morrer pela sua fé. Nós sabemos disso até hoje, né? O vencedor receberá o prêmio maior, que é a salvação. A vida está nas mãos do Senhor Jesus. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, a mensagem para nós hoje também é esta. Jesus dá plena certeza de que não passaremos pela morte espiritual. A total separação de Deus, não passaremos por isso. Receberemos a vitória. Então, ele traz aqui uma esperança a todos que lerem esta carta. Agora ele vai falar a carta à igreja em Pérgamo. Não se esqueça que João está tomando nota de tudo isso. É a que mais se enquadra aos dias que vivemos hoje. É a igreja de Pérgamo. No verso 12, o anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A descrição são em todos os capítulos. Pérgamo era a mais famosa cidade da Ásia, o mais importante centro cultural, tinha uma biblioteca com 200.000 pergaminhos. Ali ficava o mais famoso templo dedicado a Zeus. Havia o culto ao Esculápio, o deus Salvador, o deus serpente das curas. Muitos vinham buscar cura ali, que era o símbolo da medicina. Também tinha oficialmente o culto ao imperador. Então Jesus, o que tem a espada que sai da boca, que fala lá no capítulo 1, a palavra de julgamento está na boca de Jesus. Aqui no capítulo 1, verso 16, da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. E aqui ele repete, é o juízo. Verso 13, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus fala sobre o lugar, né, onde existe muita idolatria, um lugar ruim para o cristão viver. Trono de Satanás é o ajuntamento de tudo de ruim que existia em Pérgamo. Então, o domínio de Satanás sobre as pessoas e a cidade. Então, ela se mantinha firme no nome de Cristo e não negavam a sua fé. Antipas é Tertuliano, um historiador, diz que ele foi pastor da igreja
colocado num touro de bronze que foi esquentado. E Antipas morreu queimado dentro do trono. Então, não é citado na Bíblia, são historiadores, né, que trazem a verdadeira história do que aconteceu. A testemunha, ele era grego, foi um mártir, né, testemunha que teve ali a sua própria vida ceifada por causa de Cristo. Verso 14: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, alguns estavam andando como Balaão andou. Lá em Números 25, você, no começo de 1 a 3, você vai achar essa história. Usou mulheres para enfraquecer a fé dos servos do Senhor, para servirem a outros deuses. E Números 25, 9, diz que caiu grande punição sobre Israel por conta disso. Ele conseguiu ali ceifar algumas almas, né? Tirar ali da fé verdadeira. E por causa dessas mulheres acabaram pecando. Então ali Israel sofreu por conta disso. Em Números 31, 16, Balaão montou essa estratégia. Então ele trouxe contaminação para Israel. Agiu de dentro para fora. A sedução ensinou Balaque para fazer a mesma coisa. Em Éfeso havia perseguição. Em Pérgamo existia a sedução da igreja, a prostituição espiritual e física. Alguns aceitavam esta doutrina e o grupo fiel não estava fazendo nada. Verso 15, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então apoiavam alguns os que pregavam heresias e convencendo pessoas. A questão moral era menor, pecar na carne podia, e o cristianismo sem nenhuma santidade. Verso 16, portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então Jesus quer que a igreja se corrija, né? Tenha resistência, senão eu executarei juízo sobre vocês antes da segunda vinda. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, para hoje também, passado, presente, futuro, preste atenção. Jesus vai recompensar. O maná escondido é o alimento que receberam no deserto, né? Escondido num pote e colocado na arca da aliança. O maná foi alimento para Israel e vai sustentar o vencedor. Jesus chama os crentes para o banquete celestial, não devendo participar dos banquetes das orgias, né? Infiltrados na igreja. São os pagãos. A pedrinha branca, nós temos aqui duas interpretações. Citada como ingresso para entrar nos banquetes, né, que vai dar Jesus na entrada para o céu. E a segunda, quando era realizado um júri, tinha à sua disposição pedrinhas brancas e pretas, que eram recolhidas do júri para absolvição ou condenação. Então, esta segunda ilustração aqui, ela é a melhor, né? Essa interpretação é a melhor. A pedrinha branca
era como aquela que era entregue no júri, para os jurados, né? Para condenação ou para absolvição, ela era recolhida quando o réu estava ali sendo julgado. Então, a admissão do fiel ao perdão de Deus. O nome novo, o nome de Cristo, mas o novo nome, né? É uma nova criatura, traz para a festa celestial o salvo. Nova criatura, também o nome de Cristo, conhecido só pelos fiéis. Então, essa igreja deveria resistir pesadamente a todos esses que seguiam a doutrina de Balaão e nicolaítas, desviando as pessoas da verdade. Em Êxodo 16, 33 a 35, fala sobre o maná. Então, nós estudamos aqui a carta a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo. Agora vamos falar da carta à igreja em Tiatira. Tem elogios e críticas também de Jesus. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tiatira era, né? Essa carta é a maior das 7 cartas. Então, a menos importante das cidades, né? Das 7 citadas, não era nenhum centro político e religioso badalado, tinha muitas corporações, né? Eram produtores, eles produziam bronze, vestimentas, né? Eles tinham ali um sindicato. Então, que se destaca aos que produziam as vestimentas de púrpura, onde é citado lá em Atos 12, 16, 14, a cidade de Lídia. Almoços eram oferecidos continuamente e dedicados a deuses pagãos. Será que os cristãos podiam participar desses almoços? Ao pastor da igreja, Jesus escreve: Filho de Deus tinha título usado por Jesus, se identifica, né? Os olhos, ele vê tudo, ele conhece tudo. O fogo é a intenção de juízo, ele vê e aplica o juízo. Pés, corporações que trabalhavam com bronze. Então traz a ideia da força, da estabilidade. Ele é o que tem a força para aplicar o juízo e pronto para pisar os inimigos. Então mostra a fúria, pronto para executar o juízo. Verso 19: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, tem as igrejas descobertas aos seus olhos, ele vê tudo. Ações, exercitava o amor. Éfeso perdeu o amor, né? A fé no Senhor, as mãos no arado, né? A Deus, né? Trabalhando para Deus e também ajudando o próximo. Enfrentava adversidades com persistência. Tempo presente era maior que o passado. Um crescimento, um amadurecimento. Jesus está elogiando esta igreja. Verso 20: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ela ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, apesar dos elogios, fazia coisas que não agradavam a Deus. Tolerar era aceitar uma situação sem razão. E Jezabel, nós temos 2 pensamentos. Primeiro, o nome de uma falsa profetisa,
E segundo, um nome simbólico, né? Parecida com a esposa de Acabe, lembra dela? Maligna, né? Um culto a Baal. Esse pensamento é mais aceito. Então é um nome simbólico porque ela era tão má quanto Jezabel, mulher de Acabe. Ela dizia que trazia a palavra de Deus e a igreja permitia que ela subisse ao púlpito para ensinar a igreja, que podiam participar das festas das corporações, práticas do mundo e comerem comidas para ídolos. A igreja deixava que isso ocorresse. Então, a idolatria. Verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, Deus realizou algo na vida dessa mulher para que ela se arrependesse, mas ela quer continuar traindo ao Senhor. Não aceitou a repreensão. Então, o problema dessa igreja não era perseguição, mas era de dentro para fora, ocorria dentro da própria igreja. 22 e 23, eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, Deus estabelece um juízo para ela estar agora doente, né, de cama, e tem 3 grupos dentro dessa igreja. Os que adulteravam com ela, a própria Jezabel, profetisa, e os que não se contaminaram, mas toleravam esse tipo de ação. Então Deus já falou com Jezabel, falou com outro grupo e dá oportunidade para que se arrependam. Então ele diz: eu matarei seus filhos, né? O filho de sangue ou aqueles que seguem o caminho dela. Essa é a melhor opção. O objetivo desse juízo era levar ao conhecimento de todos a mão pesada de Deus, aquele que conhece mentes e corações, o juízo, e aplicaria a punição de acordo com o que eles estavam fazendo. Amém? Nós vamos parar por aqui, né? Antes que passe o nosso horário. Espero que você esteja gostando, que você tenha um excelente domingo juntamente com sua família. Não se esqueça de Jesus com você aí e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um beijo grande no seu coração.